Bom dia, hoje é domingo, 26 de junho de 2022. Vamos para a nossa meditação de hoje, lado a lado com Jesus. O que fazer na tempestade? O texto de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versos 23 e 24, que nos diz: Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Essa é uma história muito conhecida de todos nós. Um momento de desespero dos discípulos que chegaram a ver a morte bem de perto. Jesus acabara de pregar, de curar, de levar a mensagem a uma grande multidão. Estava cansado, precisava retornar para Cafarnaum para descansar. Mas devido à grande multidão que o cercava, se tornava quase impossível. Então, deu ordens aos seus discípulos que pegassem o barco. Do outro lado estava Decápolis. Então a viagem começou. Diz a Bíblia que Jesus entrou no barco e os seus discípulos entraram com ele. E num dado momento da viagem, eis que surge uma terrível tempestade. Era uma viagem de aproximadamente 12 quilômetros. E eles estavam ali no meio do mar. A tempestade se forma e as águas começam a se debaterem de um lado para o outro, a ponto de entrarem dentro do barco. Os discípulos eram pessoas profissionais experientes na lida no mar. Eram pescadores. Portanto, uma tempestade não era uma coisa do outro mundo. Eles estavam acostumados a passarem por grandes tempestades. E diante das habilidades que tinham para cuidar do barco, para baixar a vela, levantar vela e desviar da tempestade, eles estavam tranquilos. Mas a Bíblia nos relata algo interessante, que essa tempestade foi se agravando tanto a ponto de inundar o barco. E é nesse momento que o desespero toma conta dos discípulos. Se fosse uma pessoa comum, não acostumada a tempestades nem a viajar de barco, já estaria desesperada logo no início. Mas os discípulos eram homens experientes, e quando chegou ao ponto de ficarem desesperados, era porque a coisa estava muito feia mesmo. E agora vão até Jesus, que estava dormindo, e clamam a Jesus: Mestre, olha a tempestade, se o Senhor não fizer nada, vamos morrer. E Jesus diz as palavras: Homens de pouca fé. Os discípulos estavam seguros das habilidades que eles possuíam e tentaram a todo momento desviar da tempestade com suas próprias habilidades e forças. Mas aquela tempestade não era uma tempestade comum. Com certeza você e eu já passamos por diversas tempestades. Talvez umas menos perigosas do que outras e alguma que você quase perdeu a vida. Como você passou por essa tempestade? A Bíblia fala no relato de hoje que Jesus estava com eles na tempestade. Portanto, ao contrário do que muitos dizem por aí, que quando alguém está passando por uma prova, por uma dificuldade, é porque Deus abandonou. Os discípulos passaram por uma prova violenta e Jesus estava com eles. A diferença é que quando estamos passando pela tempestade de problemas, de dificuldades, de dissabores na vida, a diferença é se Jesus está com você ou se ele não está. Se ele não está com você, o desespero toma conta logo no início. E aí começamos a fazer coisas que não precisavam. Mas quando Jesus está conosco na tempestade, nós podemos ter um pouco mais de tranquilidade, porque sabemos que ele está ali. E a qualquer momento ele pode intervir diante daquele momento tão difícil. Naquele dia, Jesus acalmou a tempestade e todos voltaram salvos para casa. É o que ele se propõe a fazer na tua vida. Ele quer acalmar a tempestade. Jesus nunca prometeu que teremos dias fáceis nessa vida. Sempre teremos problemas. Nunca disse que nos livraria dos problemas, mas sim nos problemas. É o que ele propõe a fazer. Davi entendia muito bem isso quando escreveu o Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Se hoje, meu amigo, minha amiga, você está passando por uma tremenda tempestade, talvez até pelo vale da morte, tenha certeza de que Deus está com você.
Não sabemos dizer em que hora Ele vai intervir, em que hora Ele vai mandar a tempestade se acalmar, mas isso vai acontecer em algum momento, do jeito dEle, da maneira dEle. A você e a mim nos resta confiar, esperar com paciência no Senhor, porque Ele vai nos ouvir. Que Deus te abençoe nesse dia. Saia para esse domingo na certeza de que Jesus está no barco com você. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua presença, por mais um dia de vida que o Senhor nos presenteia. Que nele possamos depositar toda a nossa confiança no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Essa foi a nossa meditação de hoje. Se você gostou, deixe o like e compartilhe com seus amigos. Obrigado pela sua companhia. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.